Terminou o relacionamento, o ex tem direito à pensão? Você quer saber como aumentar suas chances de êxito para conseguir pensão para ex? Eu sou Célia E Arruda. eu sou Brenda Viana e você está no Segredos de Família. E hoje nós vamos desvendar os segredos da pensão alimentícia para ex-cônjuge. Célia, hoje tá bem diferente, né? Como funciona essa questão de alimentos para ex-cônjuge? Antigamente, a gente tinha também um outro formato de relacionamento, onde as pessoas se casavam e não podia, né, dissolver aquela relação conjugal, mas quando veio a possibilidade do desquite, do divórcio, aí sim a gente tinha também a figura da pensão alimentícia para ex, que essa pensão era vitalícia, né? Tradicionalmente, sim, porque a estrutura da nossa sociedade era realmente muito diferente, né, Brenda? Então, como havia, inclusive, na lei, um artigo específico dizendo quais eram as obrigações do marido e quais eram as obrigações da esposa, e tradicionalmente cabia à esposa cuidar dos filhos, do lar, da harmonia doméstica, para que o homem pudesse sair trabalhar. Então, terminando o relacionamento, automaticamente ela passava a ter direito à pensão alimentícia. E eu não preciso nem descrever tanto o quanto mudou a estrutura da nossa sociedade. Não é mais assim. Direitos e deveres iguais, então, em princípio, terminou o relacionamento, a regra é não ter pensão alimentícia, né? E a gente tem visões completamente diferentes a respeito desse tema. Inclusive, a Célia escreveu um artigo maravilhoso no livro do IBDFAN do Distrito Federal a respeito de alimentos para ex-cônjuge, né? E aí, olha só, Célia, por que a gente tem visão diferente? Porque você acabou de falar, né? Em regra, não deve ter, porque é excepcional. Mas sabe o que acontece? Quando eu chego lá no escritório, eu vejo situações como, por exemplo, teve uma cliente que ela se relacionou antes do casamento por 12 anos. Uhum. Depois ela casou e ficou 5 anos casado. Para o judiciário, esses 12 anos não é nada, porque afinal de contas, o namoro, ele não cria vínculo jurídico, né? E aí, Célia, o que aconteceu? Eles tinham combinados próprios. Por quê? A profissão dele fazia com que ele fosse muito ausente, né? E eles faziam combinados publicamente, nesse período já do relacionamento de namoro. E aí ele falava assim, ó, quando eu e você, a gente for ter filhos, você vai parar de trabalhar. Eu vou ficar bancando tudo e você vai parar de trabalhar. Isso, na teoria, é muito lindo, né? Na prática não funciona assim, né, Brenda? E aí o que acontece? Essa dependência econômica que vai sendo criada ao longo do relacionamento teria que ser provada judicialmente para que essa pensão pudesse ser deferida. Quando eu digo que eu entendo que ela não é mais regra, é porque vai dar mais trabalho para aquele que precisa dos alimentos alcançar esse sucesso, se tiver que buscar, né, na via judicial, se não houver um acordo entre o ex-casal. Então, um dos elementos, inclusive, na minha opinião, mais importantes para que a pensão seja obtida de forma litigiosa é a demonstração da dependência econômica. Então, não é que ela não vai conseguir, mas ela vai ter bem mais trabalho. Mas nesse caso em específico, olha só, Sim. ela não conseguiu, tá? É difícil. Porque é excepcional, né? É difícil. Hoje a gente vê nas sentenças, por exemplo, marido não é cabide de emprego. Uhum. O que eu acho... jurisprudência usa expressões que chegam à agressividade para evitar o ócio, o parasitismo. Então, a gente vê na jurisprudência do STJ essas expressões, Brenda. Então, quando eu, inclusive sendo muito criticada, quando eu passei a levantar essa bandeira, cuidado, os alimentos hoje são excepcionais, não são mais regra geral, tem que, em princípio, ter um relacionamento mais longo, a demonstração de vulnerabilidade financeira, de dependência financeira, foi exatamente para alertar as mulheres, e aí eu venho com um discurso feminista, Má, né? Também um discurso real, né, de dizer uma verdade daquelas não que nem você todo mundo... seja a bruxa má, mas ficou pintada como bruxa má, né? Perfeito, porque é uma verdade que todo mundo conhece, mas ninguém quer encarar de frente. E eu acho que se a gente encara de frente, é como se fosse, Brenda, o pessoal que gosta do futebol, que acontece alguma coisa lá durante o jogo e o pessoal fala assim, mas a regra é clara, sabe assim? Os meninos do futebol todos falam isso, mas a regra é clara, então tem que
se conformar com aquilo. Então, quando eu digo para as mulheres, fiquem atentas, porque a pensão não é mais regra geral, na maior parte das vezes elas vão tentar e não vão conseguir, a não ser que o relacionamento seja duradouro, que já tenha chegado numa certa idade, que ninguém sabe exatamente qual é, e que torna mais difícil a reinserção no mercado de trabalho, para obter independência, né, autonomia financeira. Eu digo isso exatamente para que aquela brincadeira que a gente faz, né, do expectativa e realidade, para que a gente comece a domar as nossas expectativas e enfrentar a realidade da vida. E a realidade da vida pela legislação hoje, homens e mulheres, direitos e deveres iguais, terminou o relacionamento, não mais necessariamente. Apesar disso, cara, Brenda, né? Eu vi. Direitos iguais. Sim, eu digo que não sob o ângulo de visão, né, da legislação, né? Não, claro. Porque aí, ó, como eu tava te falando, o que aconteceu? Eles, depois de 5 anos de casado, eles engravidaram, né? E ela parou de trabalhar, parou totalmente, e se dedicou àquilo. Bom, e você que tem 3 filhos, né? Você sabe que o relacionamento muda muito quando a gente engravida, quando a gente tem um filho. Por quê? Porque a gente tira o foco do casamento, do outro que a gente estava tomando conta ali e tudo, e fica ali focado aonde? No filho, né? E, pois bem, logo no primeiro ano, eles se divorciaram, né? Ele saiu de casa e virou pra ela e falou assim, toma aqui um cartão de dependente com o limite de R$1.500. E ele falou assim, olha, R$1.500 dá e sobra para sustentar uma criança de 1 ano, né? Eu tenho responsabilidade e obrigação com meu filho, com você não. E eu acho isso assim, sabe assim, eles viveram juntos 17 anos, sim. Célia. Mas tudo por bem, isso ela que eu tinha tô falando 30. Em expectativa e realidade, né? Tem um ditado que diz assim, Brenda, confie em Deus, mas tranque seu carro. Entendeu? Então, sim. Qual que é a lógica? É claro que a nossa dedicação para os nossos filhos é interessante para nós, para o nosso filho, na minha opinião, para a nossa família e para a sociedade como um todo, porque você está formando um cidadão para o futuro. Porém, eu preciso admitir a possibilidade, em razão da época em que nós vivemos. Por mais que haja confiança, eu preciso admitir a possibilidade de que aquele relacionamento possa terminar. Então, está sendo feito um acordo específico entre o casal? Tá tudo certo, eu não sou contra, não. Eu me dediquei aos meus filhos. Você falou que eu tenho 3. Eu me dediquei aos meus filhos. Mas são importantes os acordos completos, tá? Ok, eu fico em casa cuidando dos meninos, porque é meu interesse, inclusive, ficar em casa. E eu conheço casais, Brenda, em que é o homem que fica em casa cuidando. Conheço mesmo, tá? E um casal super harmônico, ela trabalha e sustenta a família. Mas vamos ponderar aqui, meu querido cônjuge, tá? E se... Não, mas não vai acontecer nada. Pois é, eu também acredito que não vai acontecer nada. Então vamos fazer aqui um acordo entre nós dois? Um pacto pós-nupcial, né? Pode ser feito. O ideal é que seja feito antes. Mas é difícil que antes a gente tenha essa visão global de tudo. E pode tudo mudar também, né? Sem dúvida então, nenhuma. Mas é possível fazer um pacto pós-nupcial. Sem dúvida. E assim, o que é importante também, aqui nesse momento eu vou falar com quem está nos assistindo, é que nós, como operadores do direito, que detemos esse conhecimento, temos obrigação de difundir essa mensagem para as outras pessoas, porque a informação, o Leandro Carnal fala que a forma de libertação é por meio do conhecimento, não existe outra. Então, lógico, várias mulheres, porque daí também tem a questão, Célia, de que muitas vezes esse pacto, ele não consegue ser um pacto expresso, nem explícito. Sabe por quê? Vamos supor, a mulher vai engravida, né? A maior parte, que inclusive a gente também teria que trabalhar com essa questão de educação em relação a planejamento familiar, né? A maior parte sequer se planejou para engravidar. E aí o que acontece? Quando essa pessoa engravida, ela, vamos dizer, ela ganha R$2.500, que aqui no Brasil hoje, lá pelo censo do IBGE, pelos dados do IBGE, consta que 90% da população ganha até R$5.000. Então, vamos dizer que ela ganha aí, na média, R$2.500, que é a média do brasileiro. O que acontece? Ela pensa, desses R$2.500, é descontado INSS, é descontado imposto de renda, é descontado muitas vezes ali o transporte, enfim, quanto chega líquido para ela. Aí ela pensa, para eu deixar meu filho, eu vou ter que pagar
ou um período integral numa escola ou numa creche, Uhum. que é um valor absurdo, né? Leva a remuneração dela, praticamente. Toda. Porque tem Ou o eu vou ter que transporte, o pagar. uniforme, é um pacote de coisas, não é só a É, mensalidade, né? justamente. Ou eu vou ter que pagar alguém pra ficar na minha casa. Uhum. E aí, quando ela faz essa conta, ela percebe, o casal em si percebe que o que ela vai ganhar é o que vai pagar. Então, Sim. entre eu pagar alguém e ficar com R$ 0 e não Uhum. ter a possibilidade de estar com meu filho, o que que eu vou fazer? Eu prefiro, então, ficar em casa. Só que esse acordo não é expresso. O homem não vira pra ela e fala, fica em casa que eu vou arcar com tudo. Nem ela vira pro homem e fala assim, eu quero ficar em casa. A situação, a condição levou a isso. Aí sabe o que acontece? Até os 3 anos, mais ou menos, não é tão fácil assim você conseguir Sim. uma creche em período integral e tal, ainda mais se for público, né? Aí, o que essa pessoa faz? Ela fica dependente economicamente. Você entendeu, Brenda, por que eu comecei a jogar no ventilador essa história? Porque é isso, os acordos vão ficando velados, a gente tem pudor de conversar sobre determinados assuntos com a pessoa com quem a gente escolheu viver. E eu tenho feito uma comparação, Brenda, quando a gente está lá na escola e a gente vai jogar queimada no recreio, futebol, seja lá o que for, você tem filhos dessa idade, então os meninos chegam em casa contando que foi jogar com fulano, fulano não cumpriu a regra. Uhum. Eles sabem a regra do jogo, eles entram no campinho para jogar a bola e eles sabem qual que é a regra do jogo. E a gente escolhe alguém, em razão de vínculo de afeto, com quem a gente quer viver, e a gente fica com o pudor de estabelecer a regra do jogo. E aqui eu estou usando a palavrinha jogo, mas com a melhor das interpretações possíveis, entende? Então, a falta desse combinado aberto, expresso, vai gerar problema lá na frente, né, Brenda? Vai. Não vai conseguir pensão. Eu preciso falar disso para que as mulheres se protejam também, né? Hoje é excepcional, igual a gente Isso. está colocando. É transitório também. Então, quando consegue, Ainda tem esse detalhe. é por um período, né? Então, assim, não é... Ah, conseguiu a pensão alimentícia, é por um período. E olha que engraçado, esses dias mesmo eu peguei um caso, tava vendo, né, esse caso, e a mulher tinha se separado do homem, ela tinha uma dependência econômica, e aí o que acontece? Foi deferido alimentos provisórios, transitórios, desculpa, alimentos para ex-transitórios, e por 5 anos. Célia, se essa mulher não se inseriu no mercado de trabalho com 50, você acha que com 55? Então, você está entendendo o porquê de eu ter assumido este lugar desconfortável? Porque a gente fica aqui suscetível de crítica, né, Brenda? Então, todo mundo sabe, no nosso ambiente jurídico, que alimentos para ex-cônjuges são transitórios. E aí vem alguém e diz que é exceção e fica antipatizada às vezes, até por dizer a verdade, né, Brenda? O judiciário tem resistência de determinar pensão alimentícia para ex, tem resistência, faz isso em caráter excepcional. Se fixar um valor de pensão, fixa por um determinado prazo de tempo, ou seja, cuidem-se. Agora, é importante também a gente trazer aqui por que muitas vezes a pessoa não consegue a pensão alimentícia para ex. Outro dia mesmo eu prestei uma consultoria e a pessoa falou assim, mas ela tem uma dependência econômica porque ela está em depressão e aí ela não trabalha já tem tanto tempo. Antigamente ela trabalhava, mas ela não trabalha, eu acho que tinha ali, sei lá, uns 3 anos que ela não trabalhava porque ela estava em depressão. E aí ela falou assim, eu pedi alimentos pro ex-cônjuge e o juiz não deu. Eu falei, porque os filhos dela são maiores, então o que o judiciário vai entender? Quem tem que ajudar são os filhos, aquela pessoa não tem mais obrigação. Sim. Apesar de que, na regra, né, quem viria primeiro seria o marido, né? E aí, ela pegou e falou assim, mas eu já juntei o laudo. E eu fui ler o laudo completamente genérico. Ela ficou até com raiva de mim na consultoria. Eu falei assim, olha só, esse laudo serve pra ela, pra mim ou pra qualquer outra pessoa. O que tá dizendo? Que ela tem depressão e que não tem prazo pra acabar o tratamento. Mas, qual que é o foco? Você falou. É você comprovar a dependência financeira. Exato. Como que essa depressão impactou na vida dela pra que ela tivesse uma dependência financeira? Você entende? Isso, e aí como advogados, a gente precisa também estabelecer uma parceria com o nosso cliente. Eu digo, Brenda, muito para os meus clientes, eu não quero colocar você numa situação de constrangimento.
Uhum. Então, antes de protocolar inicial, vamos estudar esses documentos que a gente tem, Sim. vamos melhorar, talvez, a qualidade dos documentos que a gente já tem, porque a gente precisa aumentar a chance, né, a viabilidade do deferimento do pedido, né, do alcance do pedido que a gente está apresentando. Porque toda vez também que a gente apresenta um pedido e esse pedido é negado, a gente tá. O efeito emocional disso, para aquele que precisa do suporte financeiro e não obtém, é devastador, né, Brenda? Com certeza, até porque ele tem uma previsão de recompensa. Ele fica pensando, eu vou conseguir os alimentos, até porque eu fui casada com essa pessoa há tanto tempo. E a gente fica com essa expectativa, né, de que o juiz vai ver, vai levar em consideração essa questão. E aí a gente tem ali uma ideia de recompensa. E quando a recompensa é outra, inclusive tem testes com macaco, né? Onde você mostrava pro macaco um suco de laranja, que é doce, gostoso, né? E aí o macaco tomava aquilo dali, ele já tinha uma predição de recompensa, ele já sabia o que ele ia receber. Aí foi ensinado pra ele o seguinte: você quer esse suco de laranja? Quer. Então, quando acender aquela luzinha vermelha, você vai ali naquele botão, vai apertar 10 vezes que você vai receber o suco. Aí o que acontece? Ele via aquela luzinha vermelha. Aí o que acontece? O corpo, né, no nosso cérebro, ele começa a mandar dopamina, né? Ou seja, a motivação tá em ele saber que ele vai receber aquele suco, né? Aquela recompensa. E ele ia lá, tanto que foi aí que eles descobriram que, na verdade, a dopamina tinha a ver com a motivação. Então, ele se sentia motivado para ir lá e apertava os botãozinhos, e aí ele recebia o suco de laranja. Quando esse suco de laranja era trocado por água, o nível de dopamina dele ia abaixo do basal, ou seja, o nível de frustração elevadíssimo. Isso a gente está falando em relação ao cliente. Agora, sabe como é que funciona na mente do juiz? A gente tem uma coisa que chama viés de confirmação. Então, por exemplo, você quer trocar de carro? Quero. Que carro que você quer? Eu não sei, Brenda. Ainda Bem não caro. Você quer, Renato, trocar de carro? Você tem na sua mente o que você quer? Um Volvo. Eu aposto que o Renato vê muito mais Volvo na rua do que eu e você. Por quê? Porque como ele quer aquele carro, e se ele tiver uma cor específica, já brincou, por exemplo, de carro amarelo? Em Minas Gerais é Fusca azul, tá, gente? Eu brincava com as crianças. Você já viu tanto que, tipo, a gente começa a perceber quantos carros amarelos tem ali? Porque o nosso foco... A mente fica atenta, né? Isso. E aí a gente tem um viés de confirmação. A gente fica confirmando aquela coisa, aquela informação que a gente tem. Então, se o juiz, ele já deu uma decisão negando, ele vai tender... né? A continuar. A ficar vendo aquilo dali, até por uma questão de coerência, né? Então, aquele viés de confirmação dele o tempo todo. Então, isso tem um impacto em todas as coisas. E aí, é por isso que a gente precisa focar no objetivo da ação, que é comprovar a dependência econômica, tá? Entender que hoje a regra do jogo é essa, porque a dinâmica das famílias também mudaram, né? Então você vê que hoje os relacionamentos eles têm uma duração em média de 13 anos e por isso, né, que também se mudou essa visão, porque às vezes a pessoa passou ali 10 anos, 13 anos e tal, e eu acho que também tem a ver com esse negócio de se projetar. Então, a pessoa se imaginar, poxa, mas eu também... imagina se eu tivesse que ficar pagando pensão alimentícia pra minha ex por muito tempo. Agora, só pra finalizar aqui essa parte, eu concordo com a Patrícia Calmon, inclusive, super admiro o trabalho dela, quando ela fala que a excepcionalidade não deveria ser regra. Deveria ser analisado caso a caso, porque hoje é regra a excepcionalidade, né? E só pra gente finalizar esse assunto, Célia, dando uma puxada de sardinha aqui para a questão da sucessão. A dificuldade que existe é que, às vezes, aquele casal pode ter um relacionamento de 10 anos, de 15 anos, de 2 anos ou de 50 anos. Quando aquele homem ou aquela mulher morre e existe uma dependência econômica, como é que funciona isso na hora da sucessão? Tem como fazer esse pedido de pensão alimentícia para os herdeiros? Porque o código traz, né? Que Código traz. a pensão alimentícia, ela seria para os herdeiros. A obrigação você pode transferir para os herdeiros, mas não é bem assim que funciona, né? A interpretação não é essa, E aí eu me coloco naquele lugar da pessoa que fala a verdade que nem todo mundo quer ouvir, né, Brenda?
Tá no código, os alimentos não se extinguem automaticamente no momento da morte do devedor, então, em princípio, o que está escrito no código é que ela se transmite a obrigação de pagar os alimentos Ou para os seja, herdeiros. se a pessoa for casada e ela tivesse divorciado e ela tiver uma sentença recebendo pensão alimentícia, ela vai receber dos herdeiros ali no sentido do montante do espólio, né? Sim. Não vai transferir necessariamente para os herdeiros. Eles não vão ter que tirar dinheiro do bolso para pagar aquela pensão. Dentro dos limites da herança, como acontece com todas as obrigações que eram do falecido. As obrigações todas se transmitem para os herdeiros, que pagarão aquelas dívidas dentro dos limites das forças da herança. Só que essa também é uma regra muito questionada, né, Brenda? E a gente também tem que ter o cuidado de diferenciar a pensão previdenciária, a pensão por morte, da pensão alimentícia, que eventualmente poderia vir a ser paga pelos próprios herdeiros dentro dos limites da herança. Quando existe sentença. Quando existe sentença... E tem gente que discute ainda que só seria no caso de execução, né? Que, assim, sim, que aquela... eu discuto muito, Brenda. Tá? O Rolf até traz a visão de que, assim, seria injusto, porque aquilo dali sai da parte dos herdeiros. Então, aquela pessoa recebeu uma prestação periódica, né? Tem uma ex que recebia pensão alimentícia, mas pode ser que os herdeiros do falecido sejam crianças. A gente nunca sabe, né? Porque cada família tem uma estrutura diferente. E o Código Civil traz regras gerais. Essas regras gerais podem se adaptar bem, em alguns casos concretos, noutros não. E quando não se adapta bem, surge aquela sensação de injustiça, né, nas pessoas. Sim. Puxa vida, a ex, então, uma pessoa adulta, vai continuar recebendo a pensão que estará sendo paga pelos herdeiros do falecido, porque está escrito em princípio isso no código. Mas e se eles forem crianças? E se eles não tiverem condição de moradia? Se eles também... Enfim, né, Brenda? E aí vem o símbolo do direito, que é a balança, né? Colocando ali naqueles pratos, na busca do equilíbrio, que é difícil no caso concreto. Ele pagava pensão alimentícia, né, por conta ali de uma determinação judicial, mas ele, sei lá, já estava ali há 20 anos com outra pessoa. Essa pessoa, porque não tem uma sentença, ela não receberia. Não recebe. Olha só. Não recebe esses alimentos, e pode ser que elas duas, a atual e a anterior, que recebia a pensão alimentícia, dividam a previdenciária. Sim. E com a nova regra, né? E com novas regras. 50% mais 10% por dependente, ou seja, já não é 100% mais, né? Já não é mais 100% e ela já não é mais vitalícia também, necessariamente. Porque depende da idade também. Depende da idade, do tempo de relacionamento. Então, assim, o que eu sugiro é cautela. A gente tem falado, nós fizemos uma outra live e abordamos um pouco desse tema também, falando de alimentos depois da morte do devedor, né? Já tem um tempinho, mas foi super enriquecedor para mim. Eu acabo aprendendo muito contigo, de verdade, de coração. E a gente reflete sobre essa insegurança que às vezes existe, né, na via judiciária. A minha sugestão sempre, Brenda, é ter muito cuidado antes do início, antes da propositura da ação. Qualificar esses documentos, pedir mesmo para o cliente voltar no médico, como você colocou, o caso que você descreveu. Vamos mudar a redação. Não é que a gente vai ensinar para o médico jamais a como redigir ou o que redigir no laudo que ele vai elaborar, mas pedir para que ele seja mais específico, mais detalhado. E se aquele laudo não vier de forma completa, vamos procurar outro médico. E a importância da multidisciplinariedade, porque, por exemplo, quem trabalha como assistente técnica para mim nos casos é a Elza. Não sei se você conhece, né? Ela é ótima. Ela é maravilhosa. E aí, quando ela vê um laudo Vamos assim... deixar registrado aqui o nome da Elza. Ela é maravilhosa, gente, a psicóloga. E quando ela pega um laudo assim, ela fala assim, olha, não tá nos moldes. E ela mesma vai falando, olha, tem que colocar isso e isso para ser um laudo que o judiciário vai entender, assim. Existem regras próprias que já estão determinadas. Então, ela tem esse conhecimento que eu não detenho, porque o meu conhecimento é jurídico. E ela é psicóloga forense. Então, ela que vai saber disso daí, por isso a importância da multidisciplinariedade. Agora, você vai fazer um evento agora sobre agora sucessões. Em novembro, dias 15 e 16 de novembro, o link tá lá na bio do Instagram, a gente vai divulgar aqui também. Isso. Sobre como fazer inventários e como trabalhar com direito sucessório em planejamento
patrimonial e sucessório, que, enfim, é um ramo, né, Brenda, que cresce imensamente hoje. E em tempos de dificuldade, talvez, no exercício da advocacia, para quem está começando, esse é um ramo extremamente promissor e rentável e muito gratificante também, Brenda, porque a gente consegue, no exercício da nossa profissão, aliviar algumas preocupações e, em outras, resolver mesmo as preocupações familiares de afeto do nosso cliente, que são grandes quando envolvem patrimônio. O evento é gratuito e vai ser bem gratificante poder contar com a participação de vocês. E obrigada pelo apoio, Brenda. Pois é, basta você tocar no link que está aqui, fazer parte para que você possa aprender, até porque é uma questão patrimonial, né? Então, quando você faz um inventário, geralmente tem algum valor, e aí, muitas das vezes, é uma forma de você conseguir um valor expressivo, né? Porque muitas vezes... E pode ser rápido também, porque hoje a gente tem a possibilidade do inventário no... Vamos fazer um encontro sobre esse assunto? Vamos falar de precificação, como ganhar dinheiro com inventário, fazendo um trabalho de qualidade, né, Brenda? Acolhendo aquela família no momento de perda, é um momento muito difícil. Então, a gente acolhe a família, ajuda a resolver um problema que é muito sofrido para a família, porque é como reviver a perda, falar dos documentos que envolvem, né, da partilha dos bens daquele nosso ente querido que faleceu. Mas é muito gratificante, porque eu me sinto como uma ferramenta de colaboração para aquela família. Eu peço para que eles deleguem o problema para mim, vai dormir tranquilo, deixa que eu resolvo isso para vocês, e no final a gente faz amigos pelo caminho, é muito bom. Pois é, então a gente só faz aquilo que a gente sabe fazer, então se inscreve para você aprender, tá? Eu quero saber também o que você achou, quais são as suas dificuldades relacionadas aí a pensão alimentícia para ex. Nosso próximo encontro a gente vai falar a respeito, então, de precificação. Tá escolhido? Vamos então, falar, ótimo. então. E olha só, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação e também de nos acompanhar lá no Instagram, @advogada de família, @CeliaArrudaDec. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite.